volta para uma conversa de peso, hoje com o secretário-geral de governo de Novo Hamburgo, Gilney de Andrade. Gilney, e aí, era ocorrido nos anos 80? Como é que era explicar para o povo que tinha que se fazer uma outra realidade, um outro mundo? Olha, no começo do PT, do partido, essa questão aí do movimento sindical, desse novo sindicalismo do PT, era algo de ser chamado meio de doido. Nos anos 82, 85, as primeiras eleições ali, o pessoal nos olhava assim meio, o que esse pessoal quer? Era uma turma muito nova, era uma gurizada, né? Tinha algumas poucas exceções, mas no geral jovens, muito jovens. E o pessoal nos olhava com certo receio, com certo não entender bem o que está acontecendo. E aí vamos dar um salto aí, né? 2002, 98, governo do Estado, com Olívio Dutra, 2002, Lula chega à presidência, Esperança venceu o medo, aquele negócio todo. 2000 e logo depois, as primeiras denúncias do mensalão, aquela coisa toda, aquele momento de instabilidade muito grande, aquilo que era a solução e que vinha construindo outra realidade, que vinha apresentando pelo menos números muito bonitos, que era uma coisa que se tinha dúvida, né? O mercado viveu aquilo ali tudo, o último ano do Fernando Henrique, até pela questão da instabilidade da chegada do Lula, a possibilidade, o mercado viveu muita dor, muita gemessão, né? E logo depois uma tranquilidade muito grande, Brasil para frente e tal, e aí vem tudo isso, escândalo do mensalão, a mídia batendo muito forte, Roberto Jefferson e companhia. E aí vive uma outra realidade, que é de ser acusado de sem vergonha, de ladrão. Aquele momento foi muito doído para ti aqui também? Tu que fundou o PT, tu que foi presidente do PT, tu que foi candidato a vice-prefeito em Novo Hamburgo e que construiu, de certa forma, essa chegada, tanto no governo do Estado quanto no governo federal. Rodrigo, deixa eu te dizer, fugir um pouquinho, mas prometo te responder. Eu vou notar um pouco essa situação que tu pergunta. Agora, no final do curso de História, tem a parte aquela do estágio, né? Eu não sou alguém que tenho formação em História, mas não sou alguém que tenha dado aula. Dei as aulas obrigatórias aquelas e passo então pelo fundamental, pelo ensino médio. Tem uma das discussões lá que eu vou me dar conta do seguinte, aquela gurizada ali de 16, 17, 18 anos, eles só viveram o governo Lula e Dilma. Eles não têm lembrança do governo Lula, por exemplo. Então, na história do Brasil, a gente perde muito rapidamente o processo histórico. O Lula se elege presidente depois de 3 tentativas. Na 4ª eleição que o Lula chega a presidente do Brasil. E ele chega fazendo uma política de alianças de composição diferente do que havia feito antes. Já havia tentado, de certa forma, a própria base espera também. Né? Já havia tentado com o Brizola na eleição anterior. Depois de muitas idas e vindas, o Brizola é candidato a presidente, a vice do Lula, mas eles perdem de novo para o Fernando Henrique. E nessa eleição, então, nesta 4ª tentativa, chega a vitória com a famosa Carta ao Povo Brasileiro. A Carta ao Povo Brasileiro é acalmando os setores da sociedade, dizendo, ó, nem tudo que nós dizíamos que ia fazer, nós vamos fazer. Nós vamos governar para o conjunto da sociedade, vamos manter o que está estabelecido. Cumprir contratos. Cumprir contratos. Como inclusive, outros governos não fizeram. Isso garante, então, com todo o embate, com toda a força da militância, mas garante também as condições de vitória. A partir de 2003, 2004, tem essa questão das denúncias ligadas ao mensalão. E o PT, ele tem uma força, tem uma pujança tão grande que ele vem há mais de 10 anos nesse momento, abaixo de crítica. E é um partido que ainda assim se aventura a ganhar eleições e ainda assim, sempre que fala nas próximas eleições, o PT pode ganhar a eleição. Tem que ser muito forte para ter vivido. Tem que ter uma energia... Como sangra sem parar e não morre, né, tchê? Então, assim, se tu me perguntares, eu acho que tem que punir realmente. Acho que teve pessoas, como infelizmente é meio geral da política no Brasil, a corrupção é uma presença desde a corte portuguesa.
tem que apurar e punir. Mas tem muita, e a gente está vivendo isso agora com a Dilma muito forte, tem muita acusação sem prova, tem muita denúncia que tem outro objetivo. Isso vale para a Dilma, isso vale para a Petrobras, isso vale para o Lava Jato, vale também para o Mensalão. É a velha disputa política que está em jogo. Aquela divisão que o PT tinha antes, o PT discutia antes da vitória do Lula, ela permanece. Nós ainda vivemos numa sociedade capitalista que tem disputa, que tem divisão, que tem interesses. E por mais que a gente faça essa mediação do governo para todos, esses interesses se manifestam. E se manifestam, por exemplo, batendo muito na Petrobras com o interesse de comprar a Petrobras por um valor mais baixo, que ela desvalorize, que ela, abaixo de tanta crítica, ela seja impossível. Primeiro que o Brasil, os brasileiros parem de achar que ela deve ser pública. E depois que ela tenha um preço que seja atrativo para os interesses. O mesmo movimento que o Monteiro Lobato defendeu... Quando da criação, isso. Quando da criação, né? Já havia muito mais interesse estrangeiro. Né? Então... E que é uma pena que a gente não conheça a história. Independente de gostar de Dilma, de Lula, que a gente conheça essa história. Né? Que faça defesa do que é nosso, de todos nós aí, né? Então, eu acho que o momento... Por que outros partidos depois, e teve várias tentativas, PSOL, PSTU, por que tem? Porque tu tem que ter um momento correto também, um momento certo. Além de fazer as coisas certas, o momento certo para a coisa acontecer. E o PT, nos anos 80, tinha esse momento, tinha esse clima. Claro que hoje a situação é outra, hoje se apresenta de outra forma, mas a pujança daquela experiência, ela permanece. E sem dúvida nenhuma, apesar de todos os problemas e defeitos que o PT tenha, ele tem uma contribuição fundamental na história desse país. Ele possibilitou que muitas pessoas que não fariam política de outra forma passassem a fazer. Ele trouxe para esse âmbito dezenas, milhares de pessoas. Ele contribuiu no questionamento das profundas mazelas sociais e os avanços sociais eles não podem ser negados no governo Lula. Isso da gente ter trazido para ter dado a oportunidade de se endividar e de fazer carnê no comércio para 30 milhões de pessoas não é uma coisa menor, porque essas pessoas elas estavam fora da sociedade de consumo, elas não tinham o direito de se endividar, pois então tem o direito de se endividar. O carrinho é novo, é seminovo e o carnê tem 72 folhinhas, mas isso está na garagem. Toda semana eu saía passear com a família. Isso, a televisão. Tu acha que esse é o principal problema? Esse que mais recente é a classe média, ou a classe média alta? Ou mesmo, principalmente a classe A? Eu acho que tem setores... Daí nós estamos falando de disputa de classes mesmo. Sim, eu acho que tem setores no Brasil que profundamente incomodados com esse ascenso. De ter que dividir o espaço no aeroporto, de ter que dividir... de encontrar o vizinho lá na Europa. Eu acho que tem um pouco isso que aparece da forma raivosa como tem a crítica, por exemplo. Tem críticas que têm razão, têm fundamentação, mas tem outras coisas que são absolutamente dessa ordem aí, da ordem do Sim, ódio. Mas é cada mesmo. vez mais difícil fazer a defesa do Brasil, e isso é uma mistura que não cabe, né? O Brasil continua tendo que ser defendido por todos. O Brasil, as instituições democráticas... O PT sempre teve um tom acima para discutir, para bater muito nos governos que existiam antes de chegar ao poder. Hoje tu sente essa dor de estar do outro lado. Dói muito? Eu acho que o PT Ou hoje... antes, tu acha que antes vocês faziam isso com mais justiça, com mais lealdade? Não, eu acho que a gente de certa forma está provando um pouco do que a gente fez. O PT sempre fez uma posição muito crítica, muito forte. Em alguns momentos pode ter passado do ponto. E a gente hoje sofre isso do outro lado. Isso é uma realidade. Mas eu acho que faz parte do processo de construção desse momento que a gente viveu. Eu acho que a gente ajudou nesse aspecto muito, não só a classe trabalhadora, a gente ajudou a democracia como um todo a se fortalecer. E por mais que hoje em dia aí tenha esse discurso golpista, eu acho que o Brasil atravessa esse momento e a democracia se firma. Porque muito da crítica, muito da raiva com a Dilma é para atingir o Lula na próxima eleição. Não é com a Dilma o problema. Como é que está Novo Hamburgo? Hoje tu defendes Novo Hamburgo e essa administração municipal, né?
Como é que a gente pode, o que a gente pode esperar de uma Novo Hamburgo ali na frente? Que Eu, Novo Hamburgo é essa que vocês estão construindo, que tu defendes? eu acho que nós vamos tentar trazer para o âmbito, resguardado assim as proporções, fazer em Novo Hamburgo um pouco do que foi possível fazer no Brasil. De fazer a cidade um pouco mais horizontal, de conseguir criar espaços de participação ainda mais avançados. Eu acho que agora, por esses dias, Novo Hamburgo tem algo que ela pode, vamos dizer, comemorar. Tem algo que, felizmente, a gente se saiu bem, que foi o processo desse dilúvio de águas que resolveu dar. A cidade enfrentou esse período sem nenhuma vítima, e poderiam ter havido vítimas. A cidade, a administração se preparou melhor para isso. Tu tem oportunidade de avisar as pessoas não perdem, como acontecia em momentos anteriores, todas as suas coisas. E a resposta no sentido da assistência e da ajuda é muito rápida. E mesmo o episódio da Vila Dil, que é o único episódio que ainda tem pessoas fora de casa, não mais por causa das águas. O pessoal, os alagados, digamos assim, todos voltaram, todos estão refazendo ali a sua vida. Nós temos a situação lá do deslizamento. E essa situação tinha o potencial de ser uma tragédia grande, não foi também por agilidade, também por rapidez. E isso que eu digo, então, assim, não é um grande feito, mas é algo que pode ser saudado. Nós tivemos a capacidade de evitar que acontecesse uma situação ainda pior. Mesmo sabendo que teve prejuízo, que as pessoas perderam um pouco, que é uma situação, não é uma situação boa. Mas até se a gente olhar o que aconteceu, como Campo Bom, Viamão, Esteio, Cachoeirinha passaram por essa situação, eu posso dizer que a gente se saiu bem. O prefeito Luiz Lauermann é candidatíssimo à reeleição. O prefeito Luiz Lauermann é candidato à reeleição. Eu acho que a gente tem que aprimorar um pouco a divulgação de algumas coisas. Eu acho que a administração devia se empenhar isso, de conseguir furar um pouco. E aqui no âmbito local nem tem tanto esse bloqueio. A nossa relação, a relação da esquerda, do PT com a mídia sempre é meio dificultosa. Mas eu acho que aqui em Novo Hamburgo não é só esse aspecto. Tem também uma necessidade nossa de comunicar melhor, de conseguir, inclusive, chegar para grande parte da população coisas boas que a gente vem fazendo e que às vezes não chega. Tu volta em outro momento, num programa de debate sobre Novo Hamburgo, para a gente conversar especificamente daí sobre essas realizações. Muito bem. Preparando uma aposentadoria? Eu agora... Vai viver a história um pouco? Em 2015 eu completei 35 anos de contribuição. Então eu encaminhei a minha documentação e eu tenho acompanhado a história. Felizmente pude viver um pouco dela e pretendo viver bem mais ainda. Mas o que eu estou pensando é compatibilizar um pouco, para o próximo momento, a formação que eu tenho com o que eu vou fazer. Então, trabalhar um pouco mais próximo. Uma das coisas que tu faz é uma recuperação da história dos muckers aqui na nossa região, em Sapiranga. Completa agora, tu estava me falando, 2 de agosto? 2 de agosto é o dia da morte da Jacobina, que foi a líder dos muckers ali de Sapiranga. De que forma aquilo ali te inspira? Ou o que naquilo ali te chama tanta atenção? Em algum momento do curso de História ali que tem alguma linha de pesquisa, eu trabalhei um pouco. Mas já era um tema que eu conhecia, que eu gostava e que eu trabalho um pouco. Na verdade, não só os muckers, a questão dos movimentos messiânicos é o tema que eu trabalho. Porque também tem Canudos, que é uma experiência semelhante, Conselheiro. Tem aqui no interior do estado, ali na região de Sobradinho, os monges barbudos, que é menos conhecido, mas também é importante. E na história do Brasil tem vários episódios como esse, em que alguma liderança carismática, que de alguma forma consegue atrair seguidores, se coloca contra poderes estabelecidos, né? Criando comunidades alternativas. Isso. O que tem de interessante nos muckers, que chama a atenção, é que ele ocorre aqui no coração do Vale dos Sinos. Ele é aqui próximo de nós e os enfrentamentos finais se dão à sombra do Ferrabras. Que bom que a gente está conseguindo recuperar um pouco dessa história, né? E a Júlia, curtindo bastante? A Júlia está de férias. Vovô Junei. A Júlia está de férias, passando os dias conosco e aprontando bastante para a alegria dos avós. Prazer conversar contigo. Da mesma forma, obrigado.
Hoje, numa conversa de peso com Gilneide Andrade, o secretário-geral de governo da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.